Graças a Deus, estamos reunidos nesta noite, mais uma vez, para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus e possamos nesta noite crescermos no conhecimento da Palavra e da vontade de Deus. Glória a Deus. O tema que o Senhor Deus colocou em meu coração para estarmos meditando nesta noite é a busca da sabedoria. Aleluia. Então, eu quero te convidar a estarmos agora conectados com Deus e aprendendo dele. Amém? A busca da sabedoria. Glória a Deus. Iniciando o estudo, vamos meditar no texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aleluia. Diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aleluia, glória a Deus. A palavra que nós lemos então está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, precisa essa pessoa então pedir a Deus, porque Ele vai dar. Aleluia. E Ele vai dar de forma liberal, glórias a Deus, sem restrição. Aleluia. A sabedoria será dada quando você pede a Deus. Glória a Deus. Mas peça com fé. É o que está dizendo. Aleluia. Tenha fé. Aleluia. Que você vai receber de Deus a instrução, a direção, o caminho para você tomar as suas decisões. Ele vai te dar sabedoria, glórias a Deus, para que você esteja tomando a decisão correta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós vemos que sabedoria é algo que nós precisamos buscar, nós precisamos pedir a Deus. Aleluia. E quando nós fazemos isso, então nós vamos encontrar as soluções para os nossos problemas, para os nossos dilemas, aleluia. Em qualquer situação, mesmo naquelas situações mais difíceis, aleluia. Quando você pede a Deus direção, sabedoria, Ele vai te dar, aleluia. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir, aleluia. Por isso Salomão fez então esse pedido para Deus. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, que Salomão pediu a Deus sabedoria, aleluia, e Deus lhe respondeu, oh, glórias a Deus. No versículo 11 e 12 nós vemos a resposta de Deus. Vamos ver então o que diz na palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1 e o versículo 10 diz: Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Aleluia, glórias a Deus. Salomão então fez 2 pedidos para Deus. Ele pediu sabedoria e conhecimento. E nós vemos que ele foi específico, Ele disse para Deus o porquê ele estava fazendo aquele pedido. Era para que ele pudesse liderar aquele povo, aleluia. Deus entregou a ele um reino, o reino de Israel, aleluia. E ele pediu a Deus então: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar este teu grande povo, aleluia. Vamos ver o que Deus respondeu para Salomão. Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, aleluia. E ele também foi específico no motivo pelo qual ele estava fazendo esse pedido,
para Deus. E Deus disse, já que você então fez esse pedido, e você foi específico dizendo que você queria a sabedoria e o conhecimento para governar o meu povo, eu vou te dar mais do que você pediu. Eu vou te dar riquezas, vou te dar bens, vou te dar honra, aleluia, de uma forma que nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Glória a Deus. Diz então como é importante você pedir a Deus a sabedoria e o conhecimento. Glórias a Deus. Então, que nós possamos fazer assim como Salomão fez, né? Que possamos pedir a Deus o conhecimento e a sabedoria para cada decisão que nós precisemos tomar nos nossos dias. Aleluia. E seja específico, assim como Salomão, aleluia, foi específico. Seja específico quando você falar com Deus, aleluia. Fala com o Senhor, Senhor, me dá sabedoria, Pai, para conduzir as minhas finanças, por exemplo. Glórias a Deus. Senhor, me dá sabedoria para saber como agir na minha família. Me dá sabedoria para agir de forma correta na minha vida familiar. Senhor, me dá conhecimento, Pai, para aprender, compreender a Tua palavra. Aleluia. E Senhor, me dá sabedoria para aplicar a Tua palavra na minha vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor, me dá sabedoria nessa situação que eu preciso resolver. E, Senhor, me conduza segundo a Tua vontade. Senhor, que eu tome a decisão correta. Aleluia. Seja específico na tua oração a Deus, quando você pedir a Ele a sabedoria. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Nós vemos então que Salomão ele fez dois pedidos, né? Ele pediu conhecimento e sabedoria. Vamos ver então o que é o conhecimento e a sabedoria. Qual a diferença? Conhecimento é quando nós sabemos de algo, sabemos de um fato, sabemos de uma situação, nós temos conhecimento daquele algo, daquele fato, daquela situação. Amém? Sabedoria é quando a gente sabe o que fazer com aquele conhecimento que nós tivemos. O que fazer com aquele fato que você conheceu? O que fazer naquela situação que você está sabendo, que você teve conhecimento? Qual é a melhor decisão, aleluia, para enfrentar aquela situação? Isto é sabedoria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E quando nós somos guiados por Deus, nós temos então que buscar espiritualmente a sabedoria para superar todas as adversidades, para lidar com qualquer situação em conformidade com a palavra de Deus. Então, quando nós somos guiados por Deus, a gente pede para o Senhor sempre que Ele nos dirija segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, nós lemos: quem obedece às suas ordens, quem obedece a Deus, não sofrerá mal algum. Glória a Deus. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Aleluia. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós seguimos a sua direção, quando nós ouvimos a sua voz e fazemos aquilo que Ele nos ordena, aleluia, entenda, nenhum mal virá sobre nós. Glórias a Deus. E nós iremos saber a hora e a maneira certa de agir. Deus vai nos dar sabedoria, glórias a Deus, para entendermos a hora e a maneira certa de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos entendendo a diferença entre sabedoria e conhecimento, né? É importante a gente distinguir o que é conhecimento e o que é sabedoria. Quando a gente sabe de algo, como nós já falamos, nós temos conhecimento desse algo. Mas quando sabemos a forma correta de usar esse conhecimento, aleluia, aí nós estamos tendo sabedoria. Quando nós sabemos a forma correta de lidar com uma situação, com uma circunstância, de passar por uma adversidade, de enfrentar uma adversidade, então nós temos sabedoria. Aleluia, glória a Deus. E mais importante ainda é quando essa sabedoria vem da palavra de Deus.
Oh, glórias. Aí você tem a certeza absoluta que você está na direção correta. Aleluia. Em Provérbios capítulo 3 e versículo 7, nós lemos dizer assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus. Aleluia. Então, que nós não busquemos a nossa sabedoria, que vem de nós, né? Que nós não busquemos tomar decisões segundo a nossa mente, a nossa vontade, o nosso desejo. Aleluia. Que nós sejamos guiados pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Que a nossa sabedoria esteja sempre, aleluia, vindo do que diz a palavra e a vontade de Deus. Que a gente esteja sempre sendo dirigidos por Ele. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a sabedoria que nós devemos buscar. A sabedoria que vem de Deus para nós. A direção que vem dele para nós. Glórias a Deus. Então entendemos o que é o conhecimento e o que é sabedoria. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Exemplo, então. Todos nós temos conhecimento de que o cigarro prejudica a saúde, que o cigarro provoca câncer. O próprio Ministério da Saúde, ele fala isso, né? Ele informa isso, que fumar provoca câncer. Então, é um conhecimento que nós temos. E o que a gente faz com esse conhecimento? Né? O que a gente faz com o conhecimento que nós temos é que vai definir se nós estamos usando esse conhecimento com sabedoria ou não. Amém? Glória a Deus. Se a pessoa, por exemplo, decide abandonar o cigarro, então ela está sendo sábia. Aleluia. Ela está sendo sábia e também obediente aos olhos de Deus. Por quê? Porque quando ela decide fumar, além de estar prejudicando a sua saúde, ela está também pecando contra o seu corpo. Aleluia. Ela está pecando contra o seu próprio corpo, prejudicando o seu próprio corpo. Glória a Deus. E nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo fala isso, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Né? Então, se uma pessoa peca contra o seu próprio corpo, ela está desobedecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Mas aí a pessoa fala assim, olha, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo parar de fumar. Tem gente que fala isso, né? Eu quero, mas eu não consigo, não tenho força, não consigo. Se a pessoa não consegue, significa então que está faltando para ela o quê? Sabedoria. Ela tem conhecimento, mas falta sabedoria. O que nós lemos lá no início? Né? Em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai dar de forma liberal. Nós lemos isso no início. Então peça a Deus, Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu largue esse cigarro, porque eu sei que isso é errado. Porque eu sei que isso está me prejudicando e está entristecendo o teu Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós lemos no versículo 6, peça com fé, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, inconstante. Né? Então peça com fé e Deus vai te dar força e sabedoria. Então você vai agir de forma sábia, com o conhecimento que você tem. Glória a Deus. Então que nós sejamos sábios, né? Sendo sempre dirigidos pela palavra e pela vontade de Deus. Glórias a Deus. Que nós peçamos a Ele a sabedoria que vem do alto para dirigir as nossas vidas. Glórias a Deus. Que nós sejamos guiados por Deus a todo instante, em todo momento. Glórias a Deus. Amém, igreja? Oh, glórias a Deus. Então nós vimos a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Então que a gente busque sempre a sabedoria, que nós busquemos a sabedoria, que é o tema desse estudo, né? A busca da sabedoria. Então nós vimos, portanto, que sabedoria é saber lidar com os fatos, né? Saber lidar com o inesperado.
saber lidar com as situações, saber agir com o conhecimento que você recebeu. Isso à luz da palavra de Deus. Amém? Isto é agir com sabedoria. Isso também vale para a nossa vida familiar. Isso também vale para a nossa vida familiar. Aleluia. Viver em família exige sabedoria, exige uma postura sábia. Aleluia. É preciso que todos na família, então, tenham conhecimento bíblico. E não apenas tenham conhecimento, mas apliquem, sejam sábios, aleluia, nos relacionamentos familiares. Né? Aplique esse conhecimento, né, para que tenha sabedoria para lidar com todas as pessoas. Aleluia. Exemplo, né? O marido que tem conhecimento bíblico, aleluia, e ele deve então aplicar a sua sabedoria, aleluia, de acordo com aquilo que ele conhece da palavra de Deus, para lidar com a sua esposa e para lidar com os seus filhos no dia a dia. E assim todos os membros da família. Uma família, ela vai ser feliz quando todos viverem com a sabedoria que vem da palavra de Deus. Um lar, aleluia, onde todos são obedientes, aleluia, e conhecem a palavra de Deus e agem então segundo o que Deus diz, aleluia, é um lar onde você vai ter paz, glórias a Deus, onde você vai ter prosperidade, aleluia, onde as pessoas vão estar sempre sendo sábias no seu comportamento, nas suas decisões, aleluia. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Provérbios capítulo 3, versículos 13 até o 16, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Glória a Deus, aleluia. Está dizendo aqui que a sabedoria é algo muito valioso. É mais preciosa do que rubis, aleluia. E nada do que você possa desejar se compara à sabedoria. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos como é bom, como é importante, né? Aleluia, nós buscarmos a sabedoria. Nós vimos que ela é mais preciosa do que prata, do que ouro, do que pedras preciosas, né? Rubis, aleluia. Ela é mais preciosa do que essas coisas que têm valores tão fortes. Aleluia, glórias a Deus. Nada se compara à sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela tem um valor eterno. Oh, glórias a Deus. Toda pessoa sábia, nós vemos aí, dizendo na palavra, ela vai ter uma vida de paz, uma vida longa, glórias a Deus. E ela vai alcançar riquezas e honra. Nós vimos como Deus disse para Salomão, né? Onde nós lemos lá em 2 Crônicas, onde Deus falou para ele, né? Uma vez que você pediu sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, eu vou te dar isso, mas eu também vou te dar riquezas, bem e honra. Glórias a Deus. Então, quando você busca sabedoria, você recebe muito mais da parte de Deus. Amém? Oh, louvado seja Deus. E vamos ler também Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, que são instruções da palavra de Deus para o nosso relacionamento familiar, que diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Glória a Deus. Então, está falando aí na vida conjugal, né? Que a mulher, ela precisa, então, entender que Deus estabeleceu o homem como o cabeça, né? da casa. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E ela é a ajudadora. Deus estabeleceu assim. E também está dizendo que o marido deve respeitar, amar a sua esposa, tratar ela com carinho. Glórias a Deus. Quando um lar é assim, baseado na palavra de Deus, você tem paz naquele lar. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque fazê-lo é grato diante de Deus. Aleluia. Está falando aqui, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque vocês vão estar agradando a Deus quando vocês fizerem isso. Aleluia.
Glória a Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Pai, também saibam como lidar com os seus filhos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então a palavra, né, ela nos dá direção para o nosso relacionamento familiar. Glórias a Deus. E também tem outras passagens, né, que também dão essas orientações. Então busque conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, aleluia, você vive bem e com sabedoria. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, também tem instruções para a vida familiar, que você também pode ler e aprender de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Agora eu quero falar sobre os princípios da sabedoria cristã, né? Algo que é importante para aquele que busca a sabedoria. Nós vamos começar falando sobre o temor do Senhor. Glórias a Deus. O primeiro princípio que eu quero abordar da sabedoria cristã é o temor do Senhor. E a sabedoria, então, ela começa com o nosso temor a Deus. Em Salmos 111, versículo 10 e Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver tanto o salmista como Salomão afirmando, né, como o nosso temor a Deus é a base da nossa sabedoria. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Então o salmista está dizendo que o temor do Senhor é a base, é o princípio da sabedoria. Se você está querendo buscar sabedoria, então você precisa ter o temor a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, santo Deus. E também Salomão diz em Provérbios 1,7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aleluia. Então que nós sejamos pessoas sensatas. Glórias a Deus. E tenhamos o nosso temor a Deus. Aleluia. E aceitemos ser dirigidos pelo Senhor. Glórias a Deus. Que Ele possa nos dar sabedoria e nos ensinar a todo instante. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Oh, santo Deus de poder e graça. Então nós vemos, né, que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia. E o que quer dizer então temer a Deus? Temer a Deus quer dizer ter reverência e respeito a Deus. Isso é temor a Deus. Quando você tem reverência e respeito a Deus. Quando você tem o desejo de agradá-lo. Quando você glorifica o seu nome com as suas atitudes. Oh, glórias a Deus. Quando você procura seguir a sua vontade em todo o tempo na sua vida. Então você está tendo reverência e respeito a Deus, e significa então que você tem temor a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então temer a Deus, nós vemos, é um ato de sabedoria. Por quê? Porque é uma escolha que vai guiar a nossa vida no caminho certo, no caminho que leva à salvação, no caminho que agrada a Deus. Oh, glórias a Deus. Temer a Deus é um ato de sabedoria. Santo é o Senhor. E quando nós tememos a Deus, nós sentimos o desejo de estar na sua presença. Aleluia. Nós sentimos o desejo de meditar na sua palavra. Nós sentimos o desejo de orar. Nós sentimos o desejo de sermos orientados por Deus. Aleluia. E dirigidos em todos os momentos. Nós sentimos o desejo de que Ele nos fortaleça nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando você tem essa intimidade com Deus, quando você tem essa necessidade de Deus, aleluia, significa que você tem temor a Deus. Então, que esses sentimentos estejam sempre conosco, aleluia. Que nós possamos então ter o desejo de agradar ao Senhor em tudo. E assim também nós tenhamos o desejo de nos afastar do pecado, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus e não nos separemos da sua presença. Quando você então tem um temor a Deus, você quer se afastar de tudo aquilo que Deus reprova, de tudo aquilo que Deus reprova, de todo o pecado, de toda a aparência do mal. Oh, glórias, você quer se afastar disso, significa que você tem temor a Deus. Quando você não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que você faz, primeiro você raciocina se aquilo
é agradável aos olhos do Senhor, se aquilo não vai entristecer o Espírito Santo de Deus, se aquilo não vai nos separar da presença de Deus. Quando nós temos essa preocupação, nós temos o temor a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos, né, que o pecado ele nos afasta de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, nós lemos isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. A palavra aqui está dizendo que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas nos separam de Deus. Então, quando nós temos o temor a Deus, nós queremos fugir da aparência do mal. Nós queremos dizer não para todo o pecado. Glórias a Deus. E aqui diz também, né, que os nossos pecados provocam algo terrível para nós que servimos ao Senhor, que é Deus não ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Por quê? Porque estamos separados, afastados dele por causa do pecado. Então nós não podemos viver na prática do pecado. Aleluia. E quando nós fizermos algo que entristeça o Espírito Santo de Deus, quando nós pecarmos, você precisa então se arrepender e pedir para que o Senhor te perdoe e se voltar para Ele. Glórias a Deus. E largar aquilo. A palavra de Deus diz, né, que aquele que confessa e deixa o pecado, então alcança a misericórdia de Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Então, quando temos o temor a Deus, não significa que nós estamos com medo da ira de Deus sobre nós. Aleluia. Não é isso. Temor a Deus significa que nós o amamos, que nós desejamos a sua presença. Oh, glórias a Deus. Que nós queremos agradá-lo em tudo. Isso é temor a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Então que nós tenhamos o temor a Deus. É o primeiro princípio da sabedoria. Aleluia. Daqueles que servem ao Senhor. Da sabedoria cristã. Outro princípio é a confiança no Senhor. Oh, glória a Deus. O princípio da sabedoria é confiar no Senhor. A confiança em Deus, então, é demonstração de sabedoria do cristão. Porque a gente vive num mundo onde o estresse, a insegurança, muitas vezes não nos permite tomar decisões corretas. Muitas vezes nós estamos passando por situações de medo, situações de desespero, de preocupação. Aleluia. E quando a gente está assim, a gente pode tomar uma decisão errada. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós confiamos no Senhor, aleluia, e pedimos para que Ele nos dê direção, aleluia, então Deus vai nos dar sabedoria para agir naquela situação. Então confiar em Deus é uma necessidade de todo cristão. Glórias a Deus. Aleluia. Seja o que você estiver passando, confie no Senhor. Aleluia. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então tenha confiança no Senhor. Glórias a Deus. Não haja segundo o teu pensamento, segundo os teus sentimentos. Aleluia. Não. Busque a Deus para que Ele te dê direção em tudo, em todo tempo. Principalmente nos momentos em que você estiver passando por uma situação muito difícil, ou que você esteja irado, ou que você não esteja no seu equilíbrio normal, né? Onde você está alterado. Não tome decisão nenhuma quando você estiver assim, né? Glória a Deus. Procure ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você, que Ele te dê direção, que Ele te mostre como agir. Glórias a Deus. E confia no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Muitas vezes a pessoa, quando ela está numa situação difícil, ela busca soluções aonde não tem, né? Ela busca ajuda aonde não há. Glórias a Deus. E aí vem o desespero. Mas confia no Senhor nesses momentos. Glórias a Deus. Dele é que vem a tua ajuda, o teu socorro. Oh, glórias a Deus.
Confia no Senhor em todo o tempo. Quando você confia, você está sendo sábio. O nosso Deus, então, Ele ilumina o caminho das nossas vidas. Ele expulsa todas as trevas e Ele esclarece todas as nossas dúvidas e os nossos medos, os nossos temores. Aleluia. Confia no Senhor. Salmos 9, versículo 10 e o 37,5 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Aleluia. Deus jamais vai te abandonar. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então seja sábio. Entrega os teus caminhos ao Senhor, como diz o Salmo 37. Confia nele e o mais ele fará. Oh, glórias a Deus. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tenha confiança no Senhor. Aleluia. Quando você age assim, você está sendo sábio. Glória a Deus. Outro princípio da sabedoria cristã é a obediência a Deus. Oh, glórias a Deus. Nós somos sábios quando somos obedientes ao Senhor. Aleluia. A obediência a Deus, ela então nos deixa prudentes e fortes e nos torna sábios nas nossas atitudes. Aleluia. E também luz na sociedade onde nós estamos. Oh, louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 15, nós vamos ler. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Deus é aquele que opera a vontade dele em você. Então não murmure, glórias a Deus. Seja obediente ao que ele te fala, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. Então a palavra está dizendo que nós sejamos irrepreensíveis, aleluia, e sinceros, irrepreensíveis na obediência ao Senhor. Filhos de Deus inculpáveis. Oh, louvado seja Deus. Que as pessoas olhem para nós, aleluia, e sintam que nós temos o desejo de obedecer a Ele, obedecer ao Senhor. Aleluia. Lembram o que aconteceu com Daniel? Que buscaram algo para condená-lo, né? Porque queriam prejudicar a ele, mas não acharam nada. Não acharam nada. Aleluia. Assim também sejamos nós. Oh, glórias a Deus. No meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele nos chamou para sermos luz. Oh, glórias. Ele nos chamou para sermos luz. Oh, glórias a Deus. Onde nós estivermos. Oh, glórias a Deus. Então, sejamos luz. Onde nós estivermos. Glória a Deus. Então, obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazermos a vontade de Deus. Oh, louvado seja Deus. Porque o que Deus faz é sempre o melhor para nós. Então nós temos essa convicção. O que Deus faz é o melhor. O que Ele nos diz é o melhor. A sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Em Salmo 143, versículo 10, nós lemos assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Glória a Deus, glórias a Deus. O salmista estava então pedindo para o Senhor: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero ser obediente. Aleluia. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determina que eu faça, porque o Senhor é o meu Deus e tudo que o Senhor faz é bom. Oh, glórias a Deus. Então me guia, Senhor, segundo a tua vontade. É o que o salmista estava pedindo para o Deus. Oh, glórias a Deus. Então assim também façamos nós, né? Sejamos obedientes ao Senhor. Isto, aleluia, é agir de forma sábia. A obediência é a chave para o nosso amadurecimento espiritual.
é a chave para o nosso crescimento espiritual e a prova do nosso amor a Deus. Aleluia! Quando você é obediente, você está então provando o teu amor a Deus. Em João capítulo 14, 21, Jesus ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória a Deus! Então Jesus ele nos chama para uma vida de obediência a Deus, assim como ele mesmo foi obediente ao Pai. Glórias a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, fala isso, né? Que ele, sendo Deus, ele veio até este mundo, né? Foi achado na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Então Jesus ele sempre obedeceu a Deus. Aleluia. Que nós também façamos assim como Jesus, que é o nosso exemplo. Amém? Glória a Deus. Então, obedecer a Deus, princípio da sabedoria cristã. Outro princípio que eu quero trazer para a nossa meditação é exercer o amor e a compaixão. Aleluia. Que possamos, então, exercer o amor e a compaixão. Aleluia. Isso é agir de forma sábia. O amor e a compaixão são valores fundamentais para a nossa conexão com Deus e também com o próximo. Por isso que agir de forma sábia. Quando você age com amor e compaixão, você está então tendo a sua conexão com Deus e com o teu próximo fortalecida. Provérbios 14, versículo 21 e também Colossenses 3, versículo 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a pessoa despreza o seu próximo, ele está pecando. Louvado seja Deus. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Oh, glórias a Deus. O amor é que nos vincula a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus disse que existem 2 mandamentos, aleluia, sobre os quais todos os demais estão baseados, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Glória a Deus. Então o amor é o vínculo da perfeição. Ó Santo Deus de poder e graça. Então quando nós vivemos dessa forma, com amor e compaixão, nós somos capazes de suportar as nossas diferenças, né? Glórias a Deus. E ver as outras pessoas como tão importantes como nós, ou até mais importantes do que nós mesmos. Glórias a Deus. Deus, então, ele nos dá essa visão quando a gente tem amor e compaixão, né? A gente enxergar outra pessoa como tão importante como nós, ou até mais importantes do que nós, e não vemos diferença nenhuma, aleluia, que nos faça agir de forma arrogante com qualquer pessoa. Pelo contrário, né? Nós vamos agir com humildade com as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2, versículo 3 e 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Oh, glórias a Deus. Aqui nós temos uma orientação de Deus para que nós nunca tenhamos atitudes, né, por contenda, né, ou por vanglória, né, presunção, né, mas por humildade. Glórias a Deus. Não tenhamos orgulho, sejamos humildes. E consideremos as outras pessoas até mesmo superiores a nós mesmos. Glórias a Deus. Que nós nos preocupemos com as outras pessoas. Tenhamos amor e compaixão para com elas. E isso é totalmente oposto do que o mundo prega, né? Porque o mundo prega o quê? Que cada um tem que levar vantagem sobre o outro, né? Que sinal de esperteza é passar os outros para trás, é ter vantagem. Isso é o que o mundo prega. Mas Deus, ele prega para nós, na sua palavra, que nós temos que considerar as outras pessoas
superiores a nós mesmos e agir com humildade. Glórias a Deus. Então, quando nós praticamos essas virtudes, né, o amor e a compaixão, a gente toma decisões de forma sábia. E essas decisões, elas vão favorecer a nós e também a outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Glórias a Deus. E além disso, são decisões, atitudes que vão agradar a Deus. Quero trazer como exemplo Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37, que diz assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Nessa passagem, o mestre da lei, ele foi até Jesus, né? E perguntou para Jesus quais são os mandamentos mais importantes. Glória a Deus. E o Jesus então falou: você é mestre da lei? O que você entende? Quais são esses mandamentos? E ele mesmo respondeu: amar a Deus, né, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou: você respondeu de forma correta. E deu um exemplo de uma parábola, falando de um samaritano. Aquele samaritano, ele encontrou uma pessoa no caminho que havia sido assaltada por salteadores, e eles bateram nela e deixaram aquela pessoa quase morta ali. E aquele samaritano teve amor e compaixão por aquela vida, glórias a Deus, e cuidou daquela pessoa, levou ela até uma hospedaria, cuidou das suas feridas, pediu para que o hospedeiro ficasse tomando conta dele até que ele retornasse, pagou, né? Então aquele mestre da lei, ele falou: olha, o próximo é aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: então você faça da mesma forma. Então nós temos que agir assim, né? Agir com misericórdia. Quando a gente age com misericórdia, as nossas decisões são sábias. Nessa parábola, aquele samaritano teve uma decisão sábia, que foi, aos olhos de Deus, uma decisão que agradou a Deus, uma decisão que ajudou alguém e uma decisão que fez bem para ele mesmo. Glórias a Deus. Então, quando nós agimos assim, com amor e compaixão, nós estamos sábios. Amém? Glória a Deus. E o último item que eu quero trazer para a nossa meditação, né, como princípio da sabedoria, é o perdão e a misericórdia. O perdão e a misericórdia são condições que Jesus ensinou que nós devemos praticar para que, da mesma forma, sejamos agraciados por Deus. Jesus, ele disse, né, que nós devemos ter o perdão e a misericórdia para que a gente também receba o perdão e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Lucas capítulo 6, versículos 36 e 37, nós lemos: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus estava dizendo, né, que nós precisamos ter misericórdia e o perdão. Porque Deus é misericordioso conosco, e Ele também nos perdoa. Nós não devemos julgar. Aleluia. Para que nós não sejamos julgados. São orientações de Jesus. Glórias a Deus, para todos nós. Então, nós temos que exercer o perdão e a misericórdia para que possamos agir com sabedoria. E também Jesus ensinou que não há limites para o perdão. Aleluia. Em Mateus 18, versículos 21 e 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus estava dizendo: não há limite. Todas as vezes, aleluia, que teu irmão vier a ti pedir para que você o perdoe sobre aquilo que ele fez e que te entristeceu, então você perdoe a ele. Porque quando você perdoa, você está sendo sábio. Glórias a Deus. Por quê? Porque você não vai trazer
para você mesmo nenhuma raiz de amargura. Você não vai trazer para você mesmo nenhum sentimento de tristeza. Glórias a Deus. E você vai ter a paz. A paz com aquelas pessoas que te fizeram entristecer, que foram erradas ou injustas com você, mas que se arrependeram e te pediram perdão. Glórias a Deus. Isso vai te aproximar de Deus. Isso vai te aproximar mais de Deus. Deus se agrada quando você perdoa, aleluia, quando você é misericordioso. Em Efésios 4:32 e também Colossenses 3:13, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, aleluia. A palavra aqui está dizendo para que nós sejamos bondosos, benignos para com as outras pessoas, para com todas as pessoas. Sejamos misericordiosos, perdoemos, aleluia, aos outros, porque Deus também nos perdoou. Oh, glórias a Deus. Ele enviou o seu Filho, aleluia, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, Aleluia. O sangue de Jesus, ele nos libertou de todo o pecado. Ele nos limpou de todo o pecado. Oh, glórias a Deus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, nós temos que perdoar uns aos outros. Glórias a Deus. Porque Deus, ele nos perdoa. Assim como Cristo, que é o nosso exemplo, aleluia, ele nos perdoou, assim também nós temos que perdoar. Né? Glórias a Deus. Aleluia. E a palavra também está dizendo que nós temos que suportar uns aos outros. Porque as pessoas, todas elas têm defeitos, assim como nós temos defeitos. Né? Todos nós temos defeitos. E assim como nós, que temos defeitos, diante das pessoas, nós queremos estar em paz com elas, também as outras pessoas querem estar em paz conosco. Então, nós temos que suportar uns aos outros. Não fique focando nos defeitos das pessoas. Foque na qualidade delas. Né? Você vai ter um relacionamento feliz e sábio com as pessoas quando você agir assim. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a conclusão do estudo? Oh, Deus santo e maravilhoso. Glória a Deus. Nós adquirimos o verdadeiro conhecimento quando nos dedicamos em conhecer a palavra e a vontade de Deus. Aleluia. Então, busque o verdadeiro conhecimento. Aprenda, aleluia, segundo a palavra e a vontade de Deus. Medite na palavra de Deus. Você vai estar buscando o verdadeiro conhecimento. E nós exercemos a verdadeira sabedoria quando nós procuramos aplicar na nossa vida esse conhecimento que nos foi revelado na palavra de Deus. Amém? Oh, glórias a Deus, que nós sejamos assim, né? Busquemos o conhecimento da palavra de Deus e a sabedoria para agirmos segundo a vontade e a palavra de Deus. Aleluia. Então que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende de Deus, para que sejamos sábios. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1 e o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Então que nós coloquemos em prática, né? Sejamos sábios, aleluia, para agir segundo o que aprendemos de Deus, segundo o conhecimento que recebemos de Deus, né? Aleluia. Que não fique apenas no conhecimento, mas que haja sabedoria quando nós colocamos em prática aquilo que Deus nos ensinou. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Oh, santo Deus de poder e graça. Eu quero então agradecer a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando esse estudo. Que Deus tenha falado tremendamente ao coração de todos, que possamos ter sido despertados por Deus, né? Para buscarmos a sabedoria, glórias a Deus, agirmos com sabedoria diante de todo o conhecimento que Ele nos revela na Sua palavra. Glória a Deus. Amém, Cristo? Muito obrigado então a todos vocês. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus santo e maravilhoso, nós queremos Te agradecer, Pai,
pelo estudo da Tua Palavra. Aleluia, que o Senhor hoje nos revelou, Deus Santo maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos possa, Pai, nos ajudar, Senhor, abrindo o nosso entendimento, para que nós tenhamos o conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Nos revela, Senhor, a Tua vontade através da Tua Palavra, Senhor. E que nós sejamos sábios, Senhor, para praticar esse conhecimento nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, para que sejamos sempre guiados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece a estarmos sempre sendo dirigidos por Ti em todo o tempo, para que possamos, então, sermos sábios, segundo aquilo que o Senhor determina para nós. Deus, muito obrigado, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.